Eu quero que você vá abrindo a sua Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 2. Nós vamos ir meditando aqui, nós vamos estudando a palavra do Senhor. Gênesis 37, a partir do versículo 2. Diz assim a Bíblia: E estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E aqui começa a minha pregação hoje. Atenção máxima no que eu vou falar. Diz assim: E José trazia uma má fama deles ao seu pai. O José, pessoal, ele tinha uma fidelidade muito grande ao pai dele. O José é aquele cara que, se você fosse caminhar com ele sobre a face da terra, apesar dele ser novinho, se você fosse caminhar com ele sobre a face da terra, ele ia te repreender se você fizesse qualquer coisa errada. Ele ia chamar a sua atenção, e ele ia chegar para você e dizer assim: ó, eu não compactuo com isso, isso não está certo, isso é errado. E o José era capaz de ser aquela pessoa que ele ia chegar para você e dizer assim: ó, se você continuar fazendo isso, eu não ando mais contigo. O José é aquele menino que ele tinha esse diferencial. Isso é uma coisa que parece que já veio embutido nele, já veio junto com o José. Essa questão de não concordar com coisa errada. E ele chegava, não é que o Josué era cagueta, ou o José ele era 171, mas ele chegava para o pai dele e falava as coisas erradas que os irmãos faziam. Então ele não aceitava a coisa errada. E isso é uma coisa hoje, nos dias de hoje, que tipo, os patrões procuram. Hoje quem procura esse tipo de fidelidade são supervisores de empresa. Hoje pastores procuram pessoas no meio da igreja com essa característica. Fala em voz alta comigo: fidelidade. Por que procuram pessoas com essa característica? Porque a fidelidade, ela traz uma segurança. Ela traz para você uma confiança. Vai me dizer que você confia ou não confia em pessoa que é fiel? Toda pessoa que é fiel, você consegue confiar. Você tem segurança na pessoa. Você consegue, na verdade, depositar algo na mão dela. E foi exatamente isso que o pai do José, o Jacó, viu no José. Ele acabou vendo no José isso. Ele disse: eu não posso confiar nos meus outros filhos, porque eles são enrolados, eles fazem coisas enroladas, eles querem passar a perna em mim, eles querem fazer coisa errada. Mas o José, ele é diferente. E o que aconteceu no versículo 3, diz assim a Bíblia Sagrada: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então você consegue entender aqui que começa então a ser atraído, começa a ser atraído até você o favor, começa a ser atraída a graça, começa a ser atraído, sabe, o favor aqui da terra. As pessoas, pessoal, elas gostam de pessoas assim. Então a Bíblia diz que Israel, que era o pai, no caso do José, ele começou a se inclinar mais. Ele começou a amar mais o José do que os outros filhos. Então eu comecei a perceber aqui, fale em voz alta comigo: honra, distinção e exaltação. Então ele começa a ser exaltado. Ele começa a receber então, sabe, essa túnica de várias cores. Dá a entender que não era só uma túnica de várias cores, ela era também compridinha. Como que assim, pastor, ela era comprida? Porque aquela época quem usava assim sem manga, ou tipo como se fosse uma regata, era trabalhador braçal. Então aquele que trabalhava braçalmente, então ele recebia uma roupa diferente, porque ele tinha que mexer muito com os braços. Então a do José não, a do José era uma roupa tipo que nem a minha camisa que eu estou usando aqui, e ela era comprida e colorida, porque o José ele não ia trabalhar. O Josué ele ganhou essa roupa por causa da fidelidade, não por causa do esforço. Você escutou o que eu falei agora? Ele não recebeu isso aqui porque ele era trabalhador, que ele era dedicado, trabalhador. Não tem nada com trabalho. Isso aqui você vê que é a graça. Isso aqui você vê que é o favor. Você começa a observar que o José está recebendo isso aqui por causa da fidelidade. Ele era muito fiel. Ele era o mais novo, mas o mais fiel. Você vê que essa questão de idade não leva muito em consideração se você vai ser abençoado ou não vai? Esse negócio de idade, porque ele tinha que ser mais velho. Não. E outra, ele nem era o primogênito. Ele era o último da turma. Mas você vê que o pai dele começa então a ter essa distinção. Se você vai à Bíblia Sagrada, em Daniel capítulo 6, no versículo 1, você vai ver que a fidelidade, ela está extremamente ligada a essa questão de distinção, de exaltação.
Daniel 6:1 diz assim, ó: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre o reino. E aí diz assim no 2: sobre eles presidentes, dos quais Daniel era um dos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Aí vem o versículo 3, ó: e este mesmo Daniel se distinguiu entre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre o reino. Próximo versículo 4 agora. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era... O que ele era, pessoal? Ele era fiel. Então você vê que o Daniel ele já se distinguia dos demais, não era pelo esforço. Não era o esforço. O Daniel ele levantava 7 quilos nas costas. Não. O Daniel era um cara fiel. Quem botava no olho nele via que ele era uma pessoa diferente dos demais. Ele era um cara muito fiel. Era uma pessoa que você podia depositar confiança. Ele era uma pessoa que passava segurança. Você quer ver outra passagem na Bíblia Sagrada? Abre em Números capítulo 12. Números capítulo 12. Para você ver essa questão de fidelidade. É uma questão que Deus, ele olha muito para isso. Olha só o que diz em Números capítulo 12, lá no versículo 6. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver o profeta, eu, Senhor, em visão farei conhecer, ou me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Atenção, 7. Não é assim com meu servo Moisés. Vamos ler comigo? Porque ele é... O que ele é? Ele é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivesse respeito de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então você vê de novo na Bíblia Sagrada essa questão da fidelidade trazendo a graça, trazendo o favor, trazendo a honra, trazendo a exaltação. Daniel era assim, Moisés era assim, José era desse jeito. Então procure, sabe, ser uma pessoa que aparenta, traz confiança. Procure ser uma pessoa assim que você é fiel, você é fidedigno, você é uma pessoa que você vai atrair isso. E aí então, voltando lá onde nós estamos, o José, pessoal, ele começou então a ficar diferente dos demais. Até porque o pai dele, como você viu, fez uma roupa diferente para ele. Só que no versículo 4, lá de Gênesis 37, 4, fala assim, ó, 37, 4, né? E vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam mais falar com ele pacificamente. O que vai acontecer? Eu até coloquei aqui no estudo. As pessoas elas não conseguem aceitar a graça de Deus. Quando você começa a ser então assim mais bem sucedido que as outras pessoas, por questão de fidelidade e a graça de Deus te alcança, então você começa a receber, porque eles começaram a pensar, pô caramba, o José não trabalha. O José ele não trabalha e está acontecendo isso com ele. Então isso é a graça, não é por aquilo que você fez, é por uma fidelidade, uma coisa que você é em espírito, espiritualmente você é fiel. E aí o pessoal não gostava do José, e aí o que acontece? Começou a acabar a paz dele, e a nossa paz acaba, pessoal. Eu queria explicar isso para você entender bem. De vez em quando o ódio vai começar a começar, né? O ódio vai começar e a paz ela vai acabar. Mas a paz vai acabar com quem? Com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque as pessoas não vão aceitar, elas não vão concordar, elas não vão gostar quando você é distinguido dos demais, quando você fica muito diferente das pessoas. Aliás, tudo que é muito diferente não é aceito. Você concorda com o pastor? Tudo que é muito diferentão, tudo que é muito diferente as pessoas não aceitam. Elas não conseguem. E ainda mais essa questão de você ser posicionado sobre pessoas. Quando você começa a ser posicionado diferente dos demais, irmão, isso aqui é uma luta. E a Bíblia diz então que o pessoal começou a odiar, os irmãos do José começaram a odiar ele. Lá em Gênesis capítulo 26, no versículo 12, você sabe que a mesma coisa aconteceu com Isaac. Não sei se você lembra, esses dias atrás eu andei pregando sobre isso, mas isso aqui é meio que uma regra, né? Diz que o Isaac semeou naquela mesma terra, colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Diga, o Senhor o abençoava. Então você percebe que era uma bênção que vinha de quem? De Deus. Porque a terra não era boa para plantar. A gente sabe que era uma terra seca, era bem difícil. E aí você sabe que ele começou a crescer no versículo 13. No 13 diz assim a Bíblia: engrandeceu-se aquele varão, se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Então ele ficou muito diferente das pessoas daquela época, que estavam passando uma crise muito grande. Então ele era diferente. Como José tinha a túnica de várias cores, no caso o Isaac começou a ficar muito rico.
E aí a Bíblia Sagrada diz assim no próximo versículo agora. Tinha possessão de ovelhas, vaca e tudo mais. No finalzinho do 14, bem no finalzinho, ó. E os filisteus, não escutei mais alto. E está em segredo. Você viu? Então quando você começa a despontar um pouco mais, você começa a ficar, sabe, mais abençoado, mais bem sucedido. E isso é uma coisa que vem de quem que o pastor Mike falou, pessoal? Vem de Deus, não é uma coisa que você se esforçou, você se arrebentou. Não, não foi isso. É a graça, é a bênção de Deus que alcançou você, é o favor. É o favor, sabe, é uma coisa que foi até você. E você recebeu, tá. Aí no versículo 15 você já vê, ó. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, diz que os filisteus entulharam e encheram de terra. Mesmo assim não deu certo. E no versículo 16 você já conhece. Aí o Abimeleque, que era meio que o dono do lugar lá, o rei da época, olha o que ele acabou dizendo: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tu tens feito que nós. Então se prepare, toda vez que a graça de Deus te alcançar, e você começar a se tornar uma pessoa bem sucedida, porque Deus está abençoando você, vai acontecer isso. Ataque. As pessoas vão ter inveja. Elas não conseguem reconhecer. Eu já vi dentro do ministério pessoas sendo atacadas porque começaram a ser mais bem-sucedidas que os outros pastores. Eu já vi pessoas sendo atacadas porque a graça alcançou aquela pessoa. Foi a graça, foi o favor. Porque o pessoal tentava plantar na época do Isaac da mesma forma que ele plantava. Eles conseguiram colher? Eles não conseguiram, uma coisa que veio de Deus. Você vai começar a notar na Bíblia Sagrada que não era a força do José que fazia o José ter aquela roupa. Não, era como eu falei você, ele não gostava de coisa errada, ele era fiel, ele era um cara de Deus. Eu vou te mostrar daqui a pouco na Bíblia Sagrada que tem uma situação que surgiu lá e o José falou: não, eu não posso pecar contra o meu Deus. Então José era muito nessa questão de Deus, muito essa questão: não vou fazer isso aqui que não desagrada a Deus, não vou fazer isso aqui porque não agrada o Senhor, isso aqui está errado, não, isso aqui eu não compactuo. É a mesma coisa o Isaac. Então isso trai a revolta dos outros, porque nem todas as pessoas conseguem ser fiéis como nós somos. E quando você é fiel, vai começar a aparecer bênção na sua vida. Porque a fidelidade traz segurança. E traz tanta segurança que a Bíblia diz lá, voltando para Gênesis capítulo 37. Então depois que o pessoal começou não tinha mais paz com o José, não conseguiu mais falar com ele pacificamente. No versículo pessoal 5 fala assim, ó: e sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiavam ainda mais. Por que ele contou esse sonho? O sonho dele está lá no versículo 7 que diz assim, ó: eis que estávamos atando os molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então você vê que Deus começou a mostrar para ele o futuro. E eu digo para você, querido, de todo o meu coração, desde muito novo, ou desde muito cedo, quando você começa a ser muito fiel a Deus, você já começa a dar indícios do que vai ser a tua vida. Fala uma frase comigo, todo mundo, para você entender bem. Diga assim: ninguém cresce, já vem crescendo. Diga assim: ninguém cai, já vem despencando. Toda pessoa que você vê que a pessoa está numa pegada de crescimento, fica de olho nessa pessoa. Fica de olho. Quando você vê a pessoa, ela pega qualquer coisa e começa assim, ó. Pá, 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 pá. Fica de olho. Agora, quando você vê uma pessoa que ela está se estrepando, irmão, ela não caiu ainda, mas você vê que ela já vem tropicando. A pessoa já vem. Irmão, ela vai se arrebentar. Escuta o que o pastor Mike está falando. Vai observando. O José, ele já dava indícios de quem ele seria. E quando veio esse sonho para ele, quando veio esse sonho, Deus está mostrando: eu estou contigo. Isso aí, tudo que está te acontecendo, esse ataque dos teus irmãos, fica de boa. Isso tudo tá no script. Isso tudo está no processo. Isso tudo que está te acontecendo, fica de boa, porque eu sou contigo. Só que quando ele contou o sonho, você já sabe, né? No versículo 8 diz a Bíblia Sagrada assim, no 8, ó: então disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? O quê? Você vai nos dominar? Você vê que era um sonho bem fácil de entender? Quem concorda que era um sonho bem fácil de entender? Só que esse sonho não envolvia só o José. Quem que envolvia? Pô, envolvia a família dele. Só que vê como o pessoal é burro, né, irmão? Desculpa falar esse linguajar burro, né? Mas vê como o pessoal é burro. O pessoal não estava entendendo que tipo de rei que ele seria.
Porque se você tem um rei top, naquela época, falando assim, né? Se você tem um rei top, você vai ter uma vida de mar de rosa. E esse rei aqui, que dá a entender, né? Que o José dá a entender sobre molho de trigo, ou seja, dá a entender de prosperidade. Só que eles teriam que se submeter. Se eles quisessem, pelo que dá a entender o sonho, né? Eu acho que você também entenderia. Se eu quero sobreviver, eu quero ter prosperidade, eu vou ter que me prostrar diante dele. Ele vai mandar em mim. E no momento atual que o José estava vivendo, o José mandar nos irmãos, nossa, irmão, estava, né, muito difícil. Ele diz assim: tu deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. E escuta isso aqui, ó. E por isso tanto mais o odiavam, o aborreciam, por seus sonhos e pelas suas palavras. Então você vê que começou a ficar uma coisa assim bem sustentável. No versículo 11, porque o José recebeu outro sonho no versículo 9. E o José, ele assim, eu não sei se o José fazia isso por maldade, querer provocar, mas você vê que o José, ele tinha assim ele era muito fiel, mas ele, por uma parte assim, ele era um pouco imaturo. Porque quando você vê que uma pessoa não gostou daquilo que você falou, se você insistir em falar de novo, a pessoa não vai ficar mais chateada ainda? Então ele contou o outro sonho e o pessoal ficou mais bravo com ele ainda. Porque no versículo 8 diz assim, no 11 diz assim, ó: e os seus irmãos, pois, o invejavam, e o seu pai, porém, guardava esse negócio no coração. Então olha aqui, ó. Quem é mais espiritual não inveja. Quem é mais espiritual, então no caso Israel, Jacó, né? Ele era mais velho, ele tinha uma vida, sabe, mais apurada com Deus. Na hora ele ficou bravo: menino, você está querendo dizer que eu, a tua mãe e todos os teus irmãos, a gente vai se prostrar? Pai, mas esse foi o sonho que eu sonhei, só estou contando o que eu sonhei, eu não estou inventando nada. E ele sabia que o José era fiel, ele sabia que o José não ia ficar inventando esse sonho, ele sabia que o José não ia ficar mentindo. Aí os irmãos atacaram, só que ele guardou no coração. Ele disse: não vou mais atacar esse menino. Esse menino é diferente dos demais. Não vou. Então você vê que a pessoa que é mais espiritual, ela acata, ela aceita no coração. Então Israel aceitou no coração, mas os irmãos dele aceitaram? Então sempre eu vou dizer, o mais carnal, todas as pessoas mais carnais, elas vão ter combate com você. Elas vão ter luta, elas vão te atacar, porque o carnal não consegue interpretar isso aqui. A pessoa mais espiritual, ela não vai te atacar. Aonde que ela vai guardar? Ela vai guardar no coração. Toda pessoa mais espiritual, quando vê você despontando, quando vê você recebendo revelações sobre um futuro de prosperidade e bênção, a pessoa, ela vai guardar no coração. E as pessoas carnais, elas vão vir com tudo, vão vir de pau em cima de você. E aí começa então a grande luta dele. Já está ruim. Mas no versículo 18, eu vou pulando agora para frente, né? No 18 diz assim, ó: e viram de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Olha para o pastor aqui, ó: se prepare para conspiração, e não é qualquer conspiração, não. Fala em voz alta comigo: conspiração pelas costas. Se prepare que vão tramar coisas contra você sem você saber. E isso aqui faz parte de um processo que você entrou porque você é fiel e a graça de Deus te alcançou. Escutou o que eu falei agora? A graça de Deus me alcançou. Deus quer fazer algo muito grande na minha vida e na sua vida, e por causa disso, pessoas vão conspirar pelas costas contra mim e contra você. E não só isso, se prepare para o próximo versículo 19, ó. E disseram uns aos outros: eis que lá vem o sonhador mor. Se prepare para chacota, risada, bullying e o pessoal rindo de você nas costas. Se isso está acontecendo com você, se estão dando risada de você por causa dos sonhos que Deus tem por você, para você, por causa da roupa que Deus te deu, e por causa de tudo aquilo que vai te acontecer, se o pessoal está rindo de você, é porque Deus está contigo. Então, se tem conspiração pelas costas, se você é uma pessoa que estão, como o pastor Mike colocou no estudo, estão fazendo piadinha a teu respeito, por causa das coisas que estão te acontecendo, lá vem lá o fulano, o promovido. Lá vem lá o fulano que comprou um carro zero. Lá vem lá o fulano agora, o supervisor. Lá vem o fulano agora, porque eu já escutei isso, que eu vou te falar agora, eu já escutei. Lá vem lá o fulano, só ele que cura as pessoas.
Você sabia que já falaram isso de mim? Lá vem o fulano, só ele que cura, só ele que cura. Mas, irmão, quantas vezes eu disse aqui na igreja que sou eu que curo alguém? Quantas vezes eu falei que eu curo alguém, irmão? Eu não curo ninguém, irmão. Eu oro em nome de... Ah, mas lá vem o fulano que cura todo mundo. E nem ficou sabendo, mas eu estava atrás da parede e ouvi. Normal, irmão. Normal, irmão. Normal. Você escutou? Normal. Aceita. É de boa. Só que você vê no próximo versículo 23 e 24 algo forte. No 23 fala assim: e aconteceu que chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Então você percebe o primeiro ataque e a primeira vez que o pessoal toma alguma coisa dele. Até então era só palavras. Até então era só briga, até então era só confusão. O pessoal não gostava do José, com a cara que eles faziam quando o José chegava. E a conversa, o José chegava, o pessoal não conseguia conversar com ele pacificamente. Então um saía para um lado, outro saía para o outro. O pessoal não gostava do José. O José ele se tornou na casa dele um cara meio que solitário. O pessoal não gostava de andar muito com ele. E aí você percebe aqui que foi o primeiro ataque. Arrancaram a roupa dele, tiraram a José a sua túnica. Então aquilo que ele tinha ganhado, o que o pessoal fez? Conseguiu tirar. Eles tiraram e aí vem a primeira queda dele. A primeira queda está no versículo 24. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. O que você vê aqui? A primeira queda, mas já a primeira intervenção de Deus. Diga assim: queda e providência. Mais uma vez. Ele cai ou não cai? Ele cai. Quer dizer, cai não. Cair é você cair, né? Vamos, como é que é? Jogar, tá. Ele joga. Só que eles jogaram ele nessa cova porque tinha água ou porque não tinha água? Não. Porque tinha água. Lembra qual que era o primeiro pensamento dos irmãos dele? Qual que era o primeiro pensamento? Matar. Vamos afogar ele, joga nessa cova. A gente tirou água até agora para as ovelhas. Você conseguiu entender isso aqui? Só que quando jogaram lá, escutaram ele falando. Falei, caramba, mas não tinha água essa cova. A gente estava dando água para as ovelhas agora. Só que aqui você começa a presenciar que Deus vai permitir algumas coisas acontecerem com você, mas não vai permitir você ser destruído. Então jogaram, tentaram matar, mas a Bíblia diz que não tinha água na cova. E eles disseram, caramba, mas já foi a primeira queda. Então a primeira queda é a primeira providência. Então está acontecendo uma coisa ruim com ele? Tá. O pessoal está odiando ele? Tá. Mas olha o que diz agora, no versículo 28, pessoal, que é muito forte. E passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova. O que eles fizeram com José? Venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais, leia comigo todo mundo em voz alta, levaram o José para onde? Diga aleluia. Aonde que o José vai ser o bambambam? Aonde que o José vai ser o cara? Então o que você observa aqui? É Deus começa a usar as más atitudes dos homens para realizar o propósito dele na nossa vida. Você começa a presenciar isso. Você começa a presenciar daqui para frente na vida do José exatamente isso. Coisas ruins acontecendo, mas Deus usando as coisas ruins para que ele se torne quem ele vai se tornar. Diga, o sonho dele vai se cumprir através de coisas ruins. Olha isso aqui que você diz, mas como que isso está acontecendo? Irmão, escute o que eu estou falando a você. E aqui parece uma coisa interessante. Se nós não conhecêssemos a vida de José, você não conhecesse, eu não conhecesse, se nós não lêssemos a Bíblia Sagrada, e aqui, vamos dizer assim, que você só soubesse a história até aqui, o que você diria desse menino de 17 anos? Posso resumir para o que eu e você nós pensaríamos? Posso resumir? Acabou. Ele vai ser um pobre coitado, um escravo, ou vai morrer doente, que ele está tudo machucado. Pensa, ele caiu dentro de uma cobra, irmão. Você tropeça aqui na rua, já fica todo cheio de escoriação.
Já ficar todo machucado? Você imagina todo arrebentado do jeito que ele estava. Pensa, seja uma pessoa inteligente. Ou esse cara vai morrer doente, ou esse cara vai se tornar um escravo e nós nunca mais vamos ver. Ele acabou. Só que não acabou. No capítulo 39, no versículo 1, diz assim a Bíblia: e José foi levado ao Egito. Diga comigo, a história continua. Olha para o teu irmão que está perto de você e diga assim: a história continua. Fala de novo, a história continua. A história continua. A história continua. A história continua. Parece que acabou, mas não acabou, pessoal. Não acabou nada. E eu te provo que, quer ver? E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas. Então ele estava lá, irmão. Ele estava lá como se fosse um escravo. Ele chegou lá e disse: olha, eu vou levar, deixa eu ver aqui e tal. E aquele lá, ó, aquele lá é um rapaz que veio aí junto com os mercantes ismaelitas e tal. Eu quero comprar aquele, quanto é que ele é? E o José lá, irmão, o futuro governador do Egito. Aleluia. Aleluia. O cara está lá no meio do mercado de escravo, irmão. O futuro governador do Egito. Por isso, irmão, você nunca deve desdenhar ninguém, porque existe um potencial dentro de cada um de nós, irmão. Existe uma coisa, sabe, que de Deus. E de vez em quando a gente vê coisas ruins acontecendo com as pessoas, ou a gente vê um momento das pessoas, a gente não imagina o que Deus vai fazer com aquela pessoa. Mas como eu falei você, sempre vão aparecer indícios. E eu te provo que aí tem indícios. Porque daí ele disse: eu quero comprar esse aqui também. Aí comprou, comprou o José, beleza. Aí a Bíblia diz assim no versículo 2, né? E o Senhor, o que diz aí, pessoal? Aleluia! O Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Eu quero que você fale em voz alta comigo assim, ó. Existia um controle divino sobre as circunstâncias. Então você vê que Deus deixa o José passar tudo o que ele está passando, mas está com ele. Está junto com ele. Diz que Deus estava com ele. Então existe aqui um certo controle. Existe um controle da parte de Deus. E até esqueci de falar para você, ali no capítulo 37, ainda não precisa voltar lá, mas logo depois que o José foi vendido, os irmãos dele foram lá e rasgaram as vestes, pegaram e colocaram sangue de cabrito na roupa do José, e foram entregar para o pai, né, para o Israel, e disseram: pai, um bicho comeu o José. O senhor não mandou ele lá buscar a gente? Então ele nem chegou lá, a gente pegou a roupa dele aqui, ó. Ixi, o bicho comeu ele. Então até fake news vão inventar da gente. Vão inventar coisas de você, sabe, coisas assim maluca. Parece que é para ser teu fim mesmo. Aí você sabe que o Israel chorou no capítulo 37 por causa da situação. Mas está lá o José agora, Deus está com ele. E aí você vê que Deus está com ele lá no Egito. Quem lembra em Mateus capítulo 4, versículo 1, eu preguei isso aqui sexta-feira, eu não sei se você recorda. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito aonde? Para ser tentado pelo diabo. Olha isso, Jesus foi levado para um lugar ruim para ser tentado pelo diabo. Mas depois desses 40 dias e 40 noites, fala para mim o que aconteceu com Jesus. O ministério dele começou. Eu não sei se você lembra, eu preguei sexta-feira agora, Ezequiel capítulo 37, versículo 1. O que diz em Ezequiel 37, versículo 1? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de... caramba! Deus leva a gente para o Egito. Deus leva a gente para o deserto. Deus leva a gente para o vale de ossos secos. Mas para quê, pastor? Por causa do processo. Existe um processo que faz parte na minha vida, na sua vida. E Deus vai usar os vales. Deus vai usar o Egito. Deus, ele vai usar o deserto. Deserto, Egito, vale, sempre foi usado por Deus. Então não é que você está passando um período difícil na sua vida que Deus não está com você. Deus está com você. Deus está com você. Não, pastor, Deus não está. Está sim. Deus está sim. Se você tem sonhos a serem realizados, e se pessoas hoje estão com um sorrisão no rosto, pensando que foi o teu fim, elas não sabem. Isso não foi o teu fim. Isso faz parte de mais uma vez do teu crescimento. Já já ele vai aparecer de novo.
Já já você vai aparecer de novo. Então você vê que ele começou a prosperar. E o que me chama a atenção é o versículo 3 que fala assim, ó, pessoal. E vendo, você lembra isso aqui, vendo? Essa palavra vendo está lá em Gênesis capítulo 37, bem no 4, ó. Você lembra quando José ele ganhou a túnica de várias cores? O que diz no versículo 4, a primeira palavra? Quê? Tá, e agora no capítulo 39, versículo 3, qual que é a primeira palavra? Pô, caramba, de novo? Ou seja, sempre Deus vai ficar te dando amostras visuais que Ele é com você. E vendo, pois, o seu Senhor, olha isso, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Diga amém, Jesus. Isso aqui é lindo, não é, pessoal? Quem que jogou ele na cova? Um egípcio ou os irmãos? E quem que está vendo a prosperidade nas mãos de José e vai entregar José tudo que está na mão dele? Quem? Um egípcio. Não parece meio maluco esse negócio? O meu irmão me odeia e o egípcio reconhece que Deus está comigo. Que loucura, irmão! Que doideira! Olha só, os nossos irmãos, muitas vezes de fé, vão nos odiar, mas os mundanos vão perceber que Deus está com a gente. As pessoas mundanas, os egípcios vão perceber. Eu coloquei no meu estudo, ó, era visível para os egípcios que ele era diferente, ele era diferenciado. Fala comigo em voz alta, com túnica ou sem túnica? Interessa, irmão. Arrancar a túnica, perdeu o poder. Não, irmão. Não é uma roupa que vai fazer você. Não é um lugar que vai fazer você. Não é aquele cargo que vai fazer você. O que vai fazer você é a graça de Deus. O que vai fazer você é o favor, é a honra, é Deus começar a te honrar. É isso, irmão. Porque ele não estava mais com túnica nenhuma, irmão. Cadê a túnica do José agora? Mas ele continuava prosperando ou não continuava? E as pessoas continuavam vendo. Mas eles não estão mais vendo a túnica, mas estão vendo Deus prosperar a vida dele. Então o problema não é a túnica, irmão. Eu até coloquei aqui, né? Ele estava no Egito, mas a mão de Deus estava com ele. Eu não sei se você já leu Deuteronômio 29, versículo 5. Deuteronômio 29, 5 fala algo muito forte aqui. Diz assim, ó: 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Olha que loucura. Você viu? Deus não tira a pessoa do Egito, o povo dele cuida deles no Egito. Deus não pegou o José, olha para mim, Deus não pegou o José e fez dele governador, não. Deus foi sendo com ele no Egito, assim como Deus era com o povo de Israel no deserto. Então quando você percebe que uma pessoa, você tira ela daqui e você coloca ela lá, até no lugar mais depreciado, mas a pessoa consegue ser abençoada do mesmo jeito, alguma coisa tem com ela. Você percebe que ele perde a túnica colorida, e ele vai lá se tornar escravo, mas daqui a pouco o José está lá de novo, o pessoal lá crescendo. E aí olha só, essa palavra graça, ou essa palavra favor, ou essa palavra honra, está aqui no versículo 4 de Gênesis 39. Ó. E José achou, o que ele achou? Graça. Ele achou o favor. Ele achou graça aos seus olhos e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. Olha o versículo 5. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo. Sobre o quê? Guarda isso que eu estou falando agora, sobre tudo. Ó, guarda essa palavra sobre tudo. Que tem uma passagem na Bíblia Sagrada que fala sobre tudo. Sobre tudo que ele tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi em tudo que tinha, tudo que tinha, tudo que tinha, tudo que tinha. E no versículo 6 diz: e deixou tudo o que tinha. Tudo o que tinha. Diz então a Bíblia Sagrada que tudo caía no colo do José de novo. Então o que o José tinha perdido, agora ele ganhou tudo. Mas por que ele ganhou tudo? Eu quero que você encontre na Bíblia Sagrada o José reclamando. Encontra até, ó, de Gênesis 37 até agora essa passagem. Encontra ele reclamando. Encontra o José dizendo: eu vou matar os meus irmãos. Aquelas pragas, olha só onde eu vim passar. Não! Você sabe o que fazia com que o José fosse abençoado? 3 de João, versículo 2. Eu vou te mostrar um segredo.
para você entender que se você passar por luta, você passar por dificuldade, o que vai te abençoar é isso aqui, ó. Amado, desejo que você vá bem em quantas coisas? Todas as coisas, e que tenha saúde. Vamos lá? Assim como bem vai a tua. Então o José sempre passou luta, mas a alma dele sempre teve de bem com Deus. Você lembra que eu te falei de um versículo que está escrito na Bíblia Sagrada sobre tudo? Qual que é o versículo? Provérbios 4, versículo 23, lembra? Sobretudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então o José sempre foi um cara que guardou o coração. Então quando você guarda o coração, tudo que você perde volta para você. E a Bíblia diz, voltou para ele de novo a honra, ele começou a ser o favorito de novo. Ele começou então a ter, bem provável que a comida dele devia ser diferente dos escravos, a roupa dele devia ser diferente. Você pode notar claramente que ele devia dormir em outro lugar, não junto com os escravos. Diz que ele começou, o patrão dele começou a observar que o negócio começou a andar, irmão. O negócio começou a fluir, o negócio começou a dar certo. Diga aleluia. Quem está gostando? Olha para o teu irmão e diga assim, foi promovido de novo. O José foi o quê, pessoal? Foi promovido de novo. Não foi o pai dele que promoveu lá na casa de Israel, lá o Jacó? Promoveu ou não promoveu? Agora o egípcio promove ele de novo. É um cara que não tem jeito, irmão. Ele vai ser promovido sempre, até se tornar governador. Bom, aí no versículo 7 o capeta vai aparecer de novo. Quando está tudo bom, irmão. Quando o negócio está tudo bom, irmão. É incrível, irmão. Você fica esperto. Você fica esperto. Diz que aconteceu, no versículo agora 7, que depois dessas coisas, depois ele já está de novo bem, já tinha se restabelecido, ele voltou a ter honra. Depois dessas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Mas não é deitar para deitar assim, deitar. Você sabe o que é deitar, né? Não é deitar, deita comigo. Ai, deitei, vou embora agora. Não. Entendeu? É linguagem alta, tem criança aqui, tá? Então, ela chegou na cara dura. Aí o José, no versículo 8, depois dessa tentação, isso aqui é uma tentação de um desvio, é tentar desviar você. Só que isso aqui Deus permite, irmão. Você escutou o que eu falei agora? Deus o quê? Para ver quem você é. Deus permite aparecer essa mulher. Deus permite aquele dinheiro ficar rolando lá no escritório lá do teu patrão. O José está bem, e daqui a pouco, pimba, aparece essa mulher lá do nada, e a Bíblia Sagrada fala aqui que ele começou a deita comigo, ela começou a deita comigo, e no versículo 8 diz assim, ó, porém ele recusou. Ele recusou e disse à mulher do seu senhor, olha, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou à minha casa tudo quanto tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa ele me vedou, senão a ti, porque você é a sua mulher. Como eu faria tamanho mal? Não lê o final, não lê, ó. O que o José está mostrando que faz ele crescer até agora? E ele já era assim lá na casa do pai dele. Lembra qual foi a primeira característica que eu te falei? Fiel! É um cara fiel, irmão. É um cara fiel, irmão. É um cara que traz segurança. É um cara que traz confiança. Ele disse, não, moça. Você está enganada, moça. A gente podia fazer os negócios aqui. A gente podia fazer os negócios aqui escondido, sem ninguém ficar sabendo. Mas não, moça. Eu tenho uma coisa dentro de mim que queima dentro de mim. Fidelidade. Eu sou fiel a patrão. Eu fui fiel ao meu pai. E eu sou fiel agora ao meu patrão. Eu não posso, ele me vedou. Aliás, ele não me vedou nada. Mas você é a mulher. E eu não vou fazer isso. E outro, não vou estragar minha vida também, moça. E no final do versículo ele diz assim, ó. E por quê? Como, pois, eu faria esse tamanho mal? E agora você vai ter uma revelação das mais lindas da sua vida. E pecaria contra Deus. O José,
ele está no Antigo Testamento e ele entende que adultério é pecado. O cara está no Antigo Testamento, irmão. E o cara disse, não, moça, isso é pecado. Eu vou errar o alvo. Isso não está errado, isso está errado. Eu até coloquei, fala comigo, José era fiel no secreto, era fiel no escondido. Quem quer ser muito abençoado aqui, levanta a mão. Você vai ser tentado no escondido. Você vai ser tentado no secreto. Onde ninguém está vendo, você vai ser tentado. E não esqueça que no secreto é ali que Deus vai fazer você governador. É ali que Deus vai fazer quem você vai ser futuramente. É no secreto. Ali que você tem que ser fiel. Porque tem gente que é fiel diante dos homens. E quando ninguém está vendo? Na calada da noite com o teu celular na mão. Quando teu marido não está vendo, tua esposa não está vendo, quem você é? Ou você está sozinho? Porque ali ninguém vai ficar sabendo se o José pega essa mulher. Hã? E aí você vê que ele disse não. Deus está. Quem falou Deus? É isso aí, Deus ali. Eu até coloquei escrito isso, ó. José não gostava de coisa errada, José não gostava de coisa escondida, José não gostava de rolaiada, ele não gostava. Ah, pastor, ele vai ser abençoado? Não. A mulher vai inventar os negócios dele. Aí um dia ela vai tentar se grudar no José, você já conhece a história. E diz que ela vai tentar se grudar no José, o que o José faz? Ele foge, ele escapa, né? Ele escapa, só que ela pegou e meteu a mão no José. E essa mulher devia ter umas unhas, vou te falar, irmão. Porque ela ficou com um pedaço rasgado da roupa de José na mão, ela tinha força. Pegou e ficou. Aí chegou o marido dela. Ai, olha o José, ele veio aqui e tentou me estuprar. Tentou aqui me forçar. Mentira, né? Aí na verdade a Bíblia Sagrada diz que no versículo 18 diz assim, ó. E aconteceu que levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que ouvindo o seu senhor as palavras dessa mulher, que falava conforme as palavras que fez saber o teu servo, a sua ira se acendeu. E agora, olha o versículo 20, vamos lá. E o senhor de José, o que ele fez? O tomou e o entregou na casa do cárcere, segunda queda. A primeira foi arrancada a túnica de várias cores, ele caiu num buraco. Totalmente injusto. Totalmente injusto. Agora, mais uma vez, agora tomam todo o cargo dele e jogam lá o José de novo no cárcere. Então ele perdeu tudo de novo. Até coloquei aqui, ó. Injustamente foi a segunda queda. Tomaram aquilo que era dele. Aquilo que ele tinha conseguido, aquilo que Deus deu. E aí você vai pensar, bom, agora acabou. Não, agora acabou. Agora esse cara nunca mais vai sair da prisão. Pensa, irmão, o cara me comprou um escravo. Aí você compra o escravo é bom. O cara está dando resultado para você. O cara está prosperando a tua casa. O cara está dando certo. Só que daqui a pouco ele meteu mão com a tua mulher. Quando que você vai tirar esse cara da prisão? Nunca. Então parece que agora não tem mais jeito. Então você vê que a nossa vida, quando Deus está querendo fazer alguma coisa na nossa vida, vai ter momentos que parece que acabou, que não tem mais o que fazer. Mas olha só agora o próximo versículo, pessoal. Olha isso. 21. Vamos lá? Não escutei. De novo, o Senhor, porém, estava com José. E olha essa palavrinha de novo. E estendeu sobre ele a sua benignidade. E deu-lhe... O que está escrito de novo aí? Favor. Deu graça, deu honra. Esse cara, ele é muito top. Porque no versículo 22 vai dizer assim, ó. E o carcereiro mor entregou na sua mão, na mão de José, todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. 23 é demais. E o carcereiro mor não teve cuidado nenhum de coisa alguma que estava na mão dele, porquanto o Senhor
estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. O que ele foi lá na casa de Israel? Ele não foi o líder dos irmãos? Não aceitaram. O que ele se tornou na casa do Potifar? O líder da casa do Potifar. O que ele se torna lá no cárcere? O líder da prisão. Dá para ver, irmão. É uma coisa visível. Eu até coloquei aqui escrito na Bíblia Sagrada, né? Lá no meu estudo, ó. Tudo volta de novo para a mão dele, em qualquer lugar. Ele parecido, sabe com quem? Ele é parecido com Isaac. O Isaac plantou na terra seca, deu certo. Daqui a pouco o Isaac vai lá no vale de Gerar, ele cava o poço, a água sai para cima e para baixo. Então você começa a notar e presenciar na Bíblia Sagrada que o José é um cara que o favor de Deus está com ele, pronto. Deus escolheu ele, abençoou ele. E tudo que ele fazia, Deus prosperava. Só que, como eu estou te falando de novo, até então, você percebe na Bíblia Sagrada aqui, que ele passa por lutas, ele passa por dificuldades, mas Deus sempre traz de volta tudo na mão dele. Abre em Romanos, pessoal, capítulo 8, versículo 31, rapidinho. Romanos 8, 31. Diz assim: que diremos, pois, essas coisas? Parece até que você está falando da história do José, parece, né? O que eu vou dizer dessas coisas, caramba? Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem se é contra nós? Só que, como eu disse, né? Quando Deus é com a gente, pode acontecer essas quedas também, pode acontecer essas perdas. Deus, ele pode levar a gente para o Egito, ele pode levar a gente para o Vale dos Ossos Secos, ele pode levar a gente para o deserto, ele pode permitir algumas coisas acontecerem com a gente, mas não quer dizer que ele não é com nós. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí diz mais agora: aquele que nem a mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Agora 33 é forte. Vamos lá? Quem intentará acusação contra os escolhidos? Eu vejo que o José, o que ele era? Claro. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Vamos ler o finalzinho, todo mundo? É Deus quem justifica. Então agora eu vou te fazer uma pergunta. Vamos ver se você entendeu a pregação hoje. Foi os irmãos de José que jogaram o José na cova? Foi a mulher que mentiu do José e jogou ele no cárcere? Não. Foi Deus. Deus pegou pessoas perturbadas, que se tornaram, na verdade, massa de manobra nas mãos de Deus, para ele chegar onde ele tem que chegar. Então, de vez em quando, podem aparecer pessoas na minha vida e na sua vida, que na cabeça delas, elas vão pensar que elas estão conseguindo fazer uma coisa contra a gente. Mas não é. É Deus permitindo para ele fazer algo muito maior na sua vida. E é isso que eu acabei entendendo. Quando Deus escolhe, quem tentará acusação quando escolhe Deus? Se é Deus quem o justifica, é Deus que faz a obra. É Deus que vai fazendo. Então eu me admiro quando leio na Bíblia, né? E Deus estava com ele, e Deus estava com ele, e Deus estava com ele. E aí ele achou graça aos olhos do fulano, achou graça aos olhos do ciclano. Então ele nunca perdia. Ele caía, parece que ele ia perder, parece que ia ser o fim dele, mas não era. Então finalzinho agora, deixa o 2 Coríntios 5, 21. Pastor, você vai parar por aqui? Sim, porque o 40 eu vou pregar agora quarta-feira. Diga assim, os sonhos. Como é que vai ser o título da mensagem quarta-feira, pessoal? Os sonhos. Quem quer chegar junto comigo em José Governador aí? Quarta-feira eu vou pregar exatamente sobre isso, porque diz assim agora para finalizar hoje, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, o quê? Eu e você, nós somos a justiça de Deus. Eu e você, nós seremos a justiça de Deus aqui nessa terra. As pessoas não vão entender nada. Tanto é que você vai ver quarta-feira que eu vou pregar, quando os irmãos de José, ele tira aquele negócio da cabeça, dourado da cabeça, ele tira as maquiagens, tudo que eles tinham que usar no Egito, as maquiagens, ele tira aquele negócio de ouro, aqueles adereços que eles usavam tudo, eles olharam, é o José! Acho que deve ter dado um treco no coração de um deles. O quê? Eu pensei que tinha morrido, eu pensei que tinha acabado, pensei que nunca mais ia ver ele. Mas quem Deus deu um sonho, ele vai cumprir esse sonho.
Se prepare que os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida. Se prepare que tudo que Deus prometeu para você vai acontecer. Parece de vez em quando que vai ficar tudo ruim, tudo difícil, mas vai voltar tudo para você novamente. Deus vai abençoar você. E eu digo de novo, não é porque você está passando um momento difícil que Deus não está contigo. Deus está contigo. Aplauda bem forte ao Senhor. Quarta-feira, Gênesis 40. Amém, pessoal? Quarta-feira o que vai ser, pessoal? Gênesis 40. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, vamos orar agora. Quem entendeu o recado do Espírito Santo hoje? Você conseguiu entender o recado que veio do céu, não? Ai, pastor, estou meio chateado, está acontecendo umas coisas comigo aí. Mas você não é uma pessoa de Deus? Você não vem na igreja? Você não está em santidade? Você não é uma pessoa fiel? No secreto você tem pecado? Não, pastor, está amarrado em nome de Jesus, gosto de coisa certa. Então fica tranquilo. Tem até um versículo, põe para eles na tela rapidinho aí. 1 de Pedro 2,19. 1 de Pedro 2,19. Porque que coisa agradável, porque é coisa agradável que alguém, por causa da sua consciência para com Deus, sofra agravos padecendo. Você viu isso aqui? Eu vou ler de novo, não sei se você entendeu. Ó. Porque é uma coisa agradável, porque é coisa agradável que alguém, por causa da sua consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo justamente. Agora olha o 20, ó. Porque que glória será essa que se pecando esbofeteados, sois esbofeteados e sofreis? Então se você está tomando uns tapas da vida porque você está em pecado, se lasca. Você tem que tomar mesmo. Mas, se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Se você está na linha, se você é fiel, se você está fazendo a coisa correta, certa, e você está sofrendo aflição, isso é agradável a Deus. Escuta agora aqui, próximo versículo, vai. Porque para isto nós fomos chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu o pecado, nem na sua boca se achou engano. Próximo. O qual quando injuriavam... Você já viu algum dia o José injuriando? Não. E quando padecia, não ameaçava. Vocês vão ver suas pragas. Você já viu algum dia o José ameaçando? Então quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Nós somos a justiça de Deus. Eu estou fazendo a coisa correta, não estou em pecado, não peco no escondido. Não estou em pecado no escondido. Deus está me provando a torta e a direita, porque eu estou sozinho. E vem daqui, vem tentação daqui, vem tentação de lá, eu estou de boa. Estou em santidade, continuo sendo fiel a Deus. Entendo o que é pecado, entendo o que é certo, o que é errado, eu entendo. E eu digo assim, ó, eu estou de boa. Ah, mas está acontecendo umas coisas ruins contigo. Estou nem aí, faz parte do processo. Diga assim, existe um controle divino. Quem acredita que existe um controle? Faz a coisa correta, Deus vai estar abençoando você. Amém? O pessoal quando viu Jesus na cruz pensou, né? Acabou. Nunca mais esse negócio de tal de cristianismo. Esse negócio de Jesus Cristo de Nazaré, a gente nunca mais vai ouvir esse negócio. Olha só, todo ensanguentado, bem feito. Daqui a pouco, irmão. No finalzinho da tarde ali, escureceu o céu. Deu um tremor na terra. Escureceu tudo. O pessoal se apavorou, se assustou. Daqui a pouco pegaram e tiraram o corpo de Jesus com... Sabe que Jesus entregou o Espírito? E aí, quando Jesus entregou o Espírito, aconteceu tudo isso. Aí pegaram e foram lá sepultar o Jesus. Foram ver no outro dia, cadê o corpo? Quer dizer, no terceiro dia, cadê o corpo? Não estava mais lá. Daqui a pouco Jesus começou a aparecer para 500 irmãos de uma só vez. Jesus foi lá e apareceu no caminho de Emaús. Jesus foi lá e apareceu daqui, ficou 40 dias aparecendo. 40 dias aparecendo. E eu te pergunto, fala de Jesus nos dias de hoje ou não? Fala ou não fala? Se prega sobre Jesus Cristo? Existe um Novo Testamento? Então eu estou te falando, irmão, faz a coisa correta. Porque parece de vez em quando que vai ser teu fim. Mas não vai ser o fim, não acabou nada. Pelo contrário, vai ser coisa grande que tem aí. Acredite nisso que o pastor Maico está pregando. Não é o fim, não é o fim. Feche os teus olhos, levante as mãos aos céus agora. Pai, obrigado.
A mesma coisa aconteceu com José. Todo mundo pensou que tinha acabado tudo. Todo mundo pensou que tinha finalizado tudo e não finalizou absolutamente nada. De vez em quando parece que acabou, não acabou, irmão. Tem coisa grande que vai acontecer contigo ainda. Tem muita bênção que vai chegar para você. Oh, glória a Deus, obrigado. Jesus, quarta-feira nós vamos estudar o Gênesis 40. A gente vai estar meditando em Gênesis 40, ao capítulo 45. A gente vai estudando. Meu Deus, que estudo maravilhoso. E eu declaro sobre a sua vida a bênção do Criador dos céus e da terra. Eu declaro sobre a sua vida os sonhos de Deus sendo realizados. Que Deus ele possa atender as tuas orações, as tuas preces. E ainda que você tenha problema com algumas pessoas, ainda que você tenha problema e você tenha dificuldade com algumas pessoas que não entendem a graça de Deus, que não entendem o favor de Deus, que não entendem como Deus ele é quando ele escolhe alguém, quando ele chama alguém. Essa pessoa ela é fiel, continua sendo fiel, irmão. Pelo amor de Deus, continua sendo fiel, continua, sabe, fazendo a coisa correta. Não se envolve com o pecado, não se envolve com as coisas erradas. Para com isso, irmão. Não é porque você está hoje passando um momento difícil e diz: ah, quer essa coisa, vou pecar mesmo, está tudo acontecendo errado na minha vida. Eu estava ali com a túnica de colorida, daqui a pouco me jogaram na cova. O que adianta? O que adianta eu ser fiel ao meu pai? Olha só o que me aconteceu. Não pensa assim. Daqui a pouco você está lá começando a se dar bem naquela casa do Potifar, e daqui a pouco injustamente você é jogado na cova, te acontece uma coisa ruim e você pensa: ah, para que ser fiel? Para que ser fiel? Olha só o que dá ser fiel. Não faz isso. O José, em nenhum momento o José, ele pensou assim. O José, ele continuou sendo fiel, mesmo sendo injustiçado 1, 2, 3 vezes. Ele continua sendo fiel. E se você continuar sendo fiel, Deus vai honrar você. Se você continuar sendo correto, tanto na frente das pessoas, quanto na frente dos outros, nas costas das pessoas, tanto na frente como no escondido, no secreto, Deus ele vai abençoar você. Aleluia, aleluia. Levante as tuas mãos aos céus. Levante as mãos aos céus. Como José, que aguentou ser humilhado pelos seus irmãos, assim como Josué, que deteve até a lua no vale de Aijalon. José, que aguentou ser humilhado pelos seus irmãos, assim como Josué, que deteve até a lua no vale de Aijalon. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. Eu guardo tua promessa em minha vida. Eu guardo tua promessa em minha vida. Como será quando ela chegar? Estou a cada dia confiante, como num estádio para alcançar, o prêmio em minhas mãos, como José, que aguentou ser humilhado pelos seus irmãos, assim como Josué, que deteve até a lua no vale de Aijalon.
casa de Deus como Moisés. Seja fiel, sem culpa, como Daniel. Seja fiel como José. A fidelidade, ela traz confiança, traz segurança. É desse tipo de gente que Deus está precisando sobre a face da terra. Pessoas que são fiéis à palavra, que não vão se vender, que não vão se vender os manjares do Egito, que não vão se vender os manjares da Babilônia, que não vão se vender aos pecados. Pessoas que querem andar na linha, que querem andar de acordo com a palavra, tanto na frente das pessoas como no secreto e no escondido. E mesmo se você passar luta, dificuldade, não fica pensando, não vale nada, eu estou fazendo a coisa correta, olha o que está me acontecendo. Calma. Eu profetizo sobre a sua vida. É Deus forjando você para coisas maiores. É Deus forjando você. E algumas vezes na sua vida parece que acabou tudo, parece que não vai acontecer mais nada na sua vida. Se prepare que você vai ter uma surpresa. Deus vai dar para você além do que você pede, além do que você pensa. Deus vai dar coisas maiores para você do que você possa imaginar sobre a face da terra. Deus tem coisas maravilhosas para te entregar. E você diz: Jesus, eu tomo posse de cada versículo que foi pregado hoje, de cada capítulo, e eu quero continuar essa história. Eu quero continuar esse estudo. Obrigado, Jesus. E aplauda o mais forte que você pode a Ele. Bem forte. Glória a Deus. Amém.